falei para vocês, de present perfect, a gente só tem um nome, tá? Por quê? O present perfect, gente, ele é um tempo verbal no inglês que não existe no português necessariamente, tá? Então, por isso que muitos alunos, quando chega nessa parte, né, para aprender o inglês, eles ficam meio assim, porque não conseguem fazer uma conexão com a língua materna. Mas por que não consegue? Porque não tem. E eu tô aqui hoje justamente para a gente quebrar esses tabus e vocês entenderem o bendito do present perfect, tá? E o que ele é? Pensem comigo. Ele é como se fosse um passado. Sabe o passado? A gente teve aulão já de passado aqui. É como se fosse um passado. Mas ele é um passado com uma conexão com o presente. Como assim, teacher, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não é um passado no qual a ação já foi totalmente concluída, né? Se eu falo para vocês o seguinte, gente, eu viajei para o Rio de Janeiro no ano passado. O que vocês entendem? Que eu fui e eu já voltei, né? É uma ação concluída. Ah, e eu estudei naquela escola, teacher, quando eu estava no ensino médio. Ok, hoje eu não estudo mais. Isso é passado. Eu estudei, eu viajei, né? Eu trabalhei naquela empresa há 10 anos. Hoje eu não trabalho mais. Isso é um passado. O que a gente vai ver hoje é um passado também, só que é um passado que tem uma conexão com o presente. No português, infelizmente, a gente não tem um tempo verbal que seja completamente, né, 100% semelhante, mas existem formas de vocês entenderem e aplicá-lo. E a partir de hoje, vocês vão começar a reparar em filmes, em séries, o quanto o present perfect é utilizado. Primeiro, vamos entender a estrutura dele, a formação, tá? Vocês sabem que no inglês a gente sempre tem os verbos auxiliares, porque são eles que mandam na coisa toda, né? No idioma. Sem verbo auxiliar, a gente não faz pergunta, porque a gente não consegue definir tempo verbal, não é isso? Então, a gente tem os auxiliares, né? Lembra do presente? Tem que ter do ou does na pergunta. Se é passado, tem que ter o did, não é isso? Esses são os auxiliares. Se for futuro, a gente tem o will. Agora, e no present perfect? No present perfect, a gente tem dois auxiliares, assim como o do e o does, né? Só que aqui a gente vai usar o have ou has. Tá vendo aqui no quadradinho roxo, pessoal? Have or has. Eles são os auxiliares. Aí você fala, mas teacher, eu aprendi que have é o verbo ter. E é realmente. Só que aqui, gente, esqueçam, ele é só um auxiliar. Como que eu sei que ele é só um auxiliar? Justamente pelo que vier na frente, ele vai estar acompanhado de um verbo. E esse verbo, ele tem que estar no particípio. Como assim, teacher? O que é particípio? Não sei nem o que é isso. Vocês têm sempre, ó, na primeira coluna, são os verbos na forma base, que é o verbo no presente. Então, coloquei alguns exemplos aqui para vocês dos verbos que a gente vai utilizar na aula de hoje. O be, que é o verbo ser e estar. O come, que é o verbo vir. Vão repetindo aí comigo. Drive, que é o verbo dirigir, né? O go, que é o verbo ir. E o meet, que é o verbo encontrar. Então, vamos lá, de novo. Be, come, drive, go, meet. Ok? Então, são esses verbos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Na segunda coluna da tabela, a gente tem o passado. Então, o passado de be, qual que é? A gente tem was e tem were. O passado de come é came. Então, eu vim, né? Passado. O drive fica drove. Eu dirigi, I drove. O go, que é o verbo ir, né? Como que eu falo? Eu fui. I went. Went. Eu fui para a escola. I went to school. E o meet, que é o encontrar, fica met. Tá? Se escreve com um E só e a pronúncia aberta, ó. Met. Eu encontrei minha tia lá na praia ontem de manhã. I met. Ok? Beleza. Só que não, o que nos interessa na aula de hoje não é essa segunda coluna. O que nos interessa é a terceira. Essa aqui, ó. É o past participle. Estão vendo aqui? E é justamente essa estrutura que vocês estão vendo aqui na terceira coluna, ó, que a gente vai usar junto com o have e com o has. Então, esses verbos aqui na terceira coluna, eles não vêm sozinhos, eles precisam estar acompanhados do have ou do has.
Agora vamos entender, né, a pronúncia de cada um. O be, que é o verbo ser estar, ele fica been. O come, fica igual, ó. Você tem come, came, come. O drive era drove e agora fica driven. Driven. O go, que era went, agora fica gone. Gone. E o meet, que era met, continua met. Então, vocês vão ver que tem alguns verbos que ficam iguais, outros mudam, a maioria muda, né? Mas um ou outro permanece igual nas 3 colunas, às vezes só em 2 e assim por diante. Esses aqui, gente, os da tabela, é o que a gente chama de verbos irregulares. Por quê? Eles ficam bem diferentes, né? Eles ficam bem diferentes. Agora, eu tenho os verbos regulares também, tá? Nos verbos regulares, eu vou acrescentar só o ed, igual a gente faz no passado. Lembra? Então, por exemplo, aqui, ó. Study fica studied. O play fica played. Work fica worked. Isso aqui a gente fazia no passado, lembra? Colocava o ed, transformou o verbo no passado. Mas não é mais passado, porque eu tenho have e eu tenho o has antecedendo. Então, eu sei que é present perfect. Tudo bem? Agora, qual que é a diferença de have e has, teacher? Né? Vocês devem estar se perguntando aí. O have, a gente vai usar antes dos sujeitos I, you, we e they. E o has sempre antes de he, she, it. É igual o do e o does. Lembra que does era para he, she, it? Né? É a mesma regra. O has é para he, she, it. E o have para I, you, we or they. Beleza, teacher. Como que eu vou traduzir isso? Lembra que eu falei para vocês que não tem uma tradução perfeita. Mas o que poderia, talvez, né, equivaler no português, seria quando eu falo, por exemplo, aqui o verbo ser, estar, o been ficaria estive. Eu estive, né, encontrado, feito, estudado, trabalhado. A gente poderia até traduzir assim, em alguns casos, tá? Mas, como eu falei para vocês, não vamos traduzir o have e o has como verbo ter mais, porque ele não é o ter, tá? Ele é só um auxiliar do present perfect. Beleza, teacher, já sabemos a estrutura, né, do present perfect, que é, né, qual que é a estrutura mesmo? É sempre have ou has, mais um verbo. Vou colocar para vocês aqui, ó, terceira coluna, para vocês não ter que ficar decorando nomenclatura. É o particípio, mas foca na terceira coluna, tudo bem? Então, essa é a estrutura. Agora, quando que eu uso esse bendito, teacher? Olha só, gente, eu coloquei 2 frases aqui para vocês, ó. Coloquei a primeira frase, a frase a, eu coloquei no passado. Past simple, ó, coloquei ela no passado. Se eu falo assim para vocês, gente, I worked as a teacher in 2010. O que eu estou falando aqui? Eu trabalhei como professora em 2010. É isso que está sendo dito nessa frase. Eu trabalhei, ó, passado. Olha o ed no final do verbo, né? Passado. I worked as a teacher in 2010. O que vocês subentendem quando eu falo isso? Será que a pessoa que fala isso, ela quer dizer que ela trabalhou e não trabalha mais ou ela continua trabalhando? Né? Se eu falo isso para vocês, o que vocês subentendem? Que eu não trabalho mais como professora. Eu trabalhei em 2010, até defini o tempo, ó, lá em 2010. Eu trabalhei em 2010 como professora. E aí hoje eu não trabalho mais. Então, o passado no inglês a gente usa para situações, ó, completed. Tá vendo aqui? Ações completas. Olha um outro exemplo. I traveled to the United States last year. I traveled to the United States last year. O que eu estou falando aqui? Eu viajei para os Estados Unidos no ano passado, last year. Eu viajei, acabou, já voltei, já estou aqui na minha casinha. É uma situação completa. Então, lembra que eu falei para vocês, gente, o passado se refere a uma ação já concluída, né? Ah, teacher, eu estudei espanhol, mas eu não estudo mais, eu parei. Então, vocês podem falar, I studied Spanish, but I quit. Quit quer dizer que você parou, você desistiu, né? Ó, I quit. Quit é desistir, né? Ou give up também. Então, olha só.
Eu estudei espanhol, mas eu parei. I quit. Ó, eu estudei, I studied. Então, isso aqui indica o quê? Um passado fechado já concluído. Acabou. Não tem mais volta. Deu para entender? Esse é o passado. E o present perfect? Olhem só a outra frase que a teacher colocou aqui para vocês. I've worked as a teacher since 2010. I've worked as a teacher since 2010. Aqui, gente, ó, I have, tá? I have worked. A gente pode contrair esse I have para I've. Então, toda vez que vocês verem isso aqui, ó, I've é a contração de I have. Tudo bem? Fica I've. E aí eu coloquei um verbo trabalhar na terceira coluna. Só que ele é regular, então eu coloquei só o ED, tá tudo certo, né? I've worked. O que eu tô falando nessa frase? Eu trabalhei, ou eu trabalho, né, como professora desde 2010. Quando eu falo uma frase dessa para vocês, o que vocês entendem? Eu ainda trabalho como professora ou eu não trabalho mais, igual lá na primeira? Eu ainda trabalho como professora, né? Por dois motivos. Primeiro que eu tenho essa palavrinha aqui, ó, since. Cuidado com a pronúncia, tá, gente? Não é science, é since. Since. Isso aqui significa desde. Então, o que a gente subentende? Eu tenho uma ação que começou lá atrás, em 2010, passado, mas tem uma conexão com o presente. Eu ainda continuo trabalhando como professora. Vocês percebem? Tá dando para entender? Então, nesse caso, a gente tem que usar esse present perfect. I've worked as a teacher since 2010. Aí você pensa, mas teacher, se eu for traduzir ao pé da letra, no português, né? Como que eu falo? Eu trabalho. Ah, eu vou usar o presente. I work. Eu trabalho as a teacher, como professora, desde 2010. Isso aqui é o que a maioria dos alunos fazem. I work. Tá falando igualzinho no português, olha lá. Ó. Eu trabalho como professora. Mas no inglês, gente, é diferente. O nativo vai te entender se você falar assim, tá? Ele vai te entender. Mas o nativo, ele usa essa gramática. Por incrível que pareça para nós, né? A gramática é deles. Então, eles usam todo passado que tem conexão com o presente, ou seja, uma ação não concluída. Vocês têm que usar isso aqui. I've worked. Vou dar outro exemplo. Vocês sabem, a maioria, que eu sou de Franca, eu sou do interior de São Paulo. Me mudei aqui para Praia Grande, litoral de São Paulo, tem uns 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos que eu moro aqui. Então, se eu quero falar assim para vocês, gente, eu moro aqui há 8 anos, o que vocês entendem? Que eu me mudei há 8 anos atrás, mas eu continuo morando aqui até hoje, tá? Então, nesse caso, eu vou usar o present perfect. Então, vejam só. I've lived here for 8 years. Olha lá. I've lived here for 8 years. Como que eu traduzo? Eu moro aqui há 8 anos. Mas aí é aquilo que eu falei para vocês. O aluno vai tentar traduzir ao pé da letra. Vai usar I live, que é eu moro. I live here for 8 years. E não é. Não é assim, né? O correto é I've lived. Porque eu comecei há 8 anos atrás e continuo morando até o presente momento. É uma ação que não acabou. Ela não está concluída, a não ser que eu me mude daqui. Né? Aí eu posso usar, eu morei aqui por 8 anos. I lived here for 8 years. Aí é diferente. É igual eu falar para vocês, gente, eu morei em Franca 24 anos na minha vida. Então, eu morei, hoje eu não moro mais. Aí eu uso o passado. I lived. I lived in Franca for 24 years. Olha lá. Eu morei em Franca por 24 anos. Estou usando passado, porque hoje eu não moro mais. Hoje eu moro aqui na Praia Grande, ó. I've lived for 8 years. Deu para entender, gente? Tá dando para pegar? É confuso, né? Eu sei. Mas a gente tem que se adaptar. E aí, para isso, existem algumas palavrinhas que nos ajudam a usar o present perfect. Uma delas é a que a gente acabou de ver, é o since
que significa desde, e o for, que significa por ou há tanto tempo. Então, eu indico vocês tentarem criar algumas frases, né? Se vocês querem falar, por exemplo, teacher, eu estudo inglês desde o ano passado. Ou eu estudo inglês por 2 anos, por 1 ano, né? Vamos tentar criar aqui algumas frases. Pensem aí, ó. Pensem aí. A teacher vai dar a resposta, mas eu quero que vocês pensem primeiro, tá? Se vocês querem falar, teacher, eu estudo inglês desde 2020, quando a gente começou o curso online, primeira turma. Então, como que vai ficar? Vai ficar I've studied English since 2020 or 2020. Agora, eu estudo inglês há 2 anos. I've studied English for 2 years. Eu estudo inglês por 2 anos ou há 2 anos. Só que vocês continuam estudando. Percebem? Vocês não pararam. Então, é uma ação que começou no passado, mas continua até o presente momento. Esse é o primeiro uso, tá? Vou dar mais um uso. Uma dica valiosíssima agora, fácil. Vejam só. Vamos imaginar que você quer falar assim, teacher, eu fui para Madrid. Eu fui para Madrid em janeiro. Vou dar um exemplo da teacher. Ó, eu fui e já voltei. O que eu uso? Eu vou usar o passado. Passado de go é went. I went. I went to Madrid in January. Certo? Eu falei para vocês quando que eu fui para Madrid? Falei. Foi em janeiro. In January. Ah lá. Aqui, o tempo está definido. Tempo definido. Foi o ano passado, foi em janeiro, foi há 2 anos atrás. Eu uso o passado. Agora, se eu quero falar assim para vocês, gente, eu já fui para Madrid. Ou eu já estive em Madrid, mas eu não falo quando que eu fui. É um passado, não é? Mas o tempo não está definido. Eu não falei quando. Ah, eu já fui para Madrid. Que cidade linda. Mas eu não falei quando. Então, nesse caso, eu não uso passado. Eu uso present perfect. Então, eu vou falar como I've. Então, vamos lá. O verbo ser, estar. Be. Vamos voltar lá na coluninha para vocês verem como que fica, ó. Quero falar que eu já estive. Então, eu vou usar o been. I've been. Olha lá, ó. I've been to Madrid. It's a beautiful place. It's a beautiful city. E é realmente linda, né? Quem já foi? Ó, I've been to Madrid. It's a beautiful city. Eu já fui para Madrid, é uma cidade linda. Veja que eu não estou usando o passado. Por quê? Eu não falei quando. Então, o que vocês subentendem automaticamente? Que qualquer ação que vocês forem falar que aconteceu no passado, mas vocês não definirem quando que essa ação aconteceu, vocês têm que usar o present perfect. Se você quer falar assim, teacher, eu já comi nesse restaurante, é uma delícia. Vai usar o present perfect. Eu já pulei de paraquedas. Eu já visitei o Rio de Janeiro. Eu já estudei italiano. É uma língua linda. Tá vendo? Em todos esses exemplos, a teacher não falou quando. Eu só contei de experiências, mas não falei quando que elas foram executadas. Bom, então coloquei aqui para vocês. Quando usar o present perfect? Primeiro item, para referir a um momento no passado não datado. Então, lembra que eu falei para vocês, é um passado que vocês não vão mencionar quando que esse passado ocorreu. Por mais que ele seja já um tempo concluído, fechado, é um passado, mas vocês não vão mencionar quando essa ação aconteceu, tá? Igual eu falei para vocês, eu já comi nesse restaurante, eu já visitei a Disney, eu já, sei lá, eu pulei de paraquedas. Enfim, qualquer passado que você não especifica quando a ação ocorreu, né? Olhem só um exemplo. I've been to Paris 3 times.
I've been to Paris 3 times. O que eu tô falando aqui? Eu estive em Paris 3 vezes. Adoraria, né? Mas não, é só um exemplo, teacher. I've been to Paris 3 times. Geralmente, quando a gente especifica quantidade de vezes, a gente usa present perfect. Anotem essa regra, tá? Se vocês querem falar, eu já assisti esse filme 10 vezes, teacher. Eu já assisti Titanic, nossa, umas 10 vezes. Essa é verdadeira, né? Como que eu vou usar, né? Esse eu já assisti. A gente pode usar, então, esse I've. O verbo assistir é o watch, então a gente coloca ele na terceira coluna, coloca o ed, porque ele é regular. I've watched Titanic 10 times or more. Ou mais, né? Eu já assisti umas 10 vezes ou mais. Então, olha só, tô falando de quantidade. Não falei quando que eu assisti Titanic, se foi ontem, se foi antes de ontem, se foi mês passado. Estou falando que eu já vi umas 10 vezes. Tá? Então, pensem em qualquer ação que vocês quiserem falar nesse âmbito. Nossa, teacher, eu já fui para o Rio 2 vezes. Eu já comi comida japonesa, eu já comi nesse restaurante aí umas 3 vezes. Present perfect. Tá, gente? Tá dando para pegar? Eu sei que é complexo. I know it's complex. Mas vamos lá, que isso aqui é só a superfície do negócio, tá, gente? Vamos lá. I've been to Paris 3 times. Aqui, outro exemplo, ó. Julie has eaten in this Japanese restaurant. She said it's really good. Né? Julie has, porque Julie é she. Então, aqui eu não estou usando have, eu estou usando has eaten. Então, a Julie já comeu nesse restaurante japonês e ela disse que é muito bom. Eu não falei quando ela comeu, só falei que ela já comeu. Ela comeu. Julie has eaten. Tudo bem? Certo, gente? Tá dando para pegar? Eaten é a terceira coluna do verbo eat. Comer. Tá? Aqui vocês têm que saber verbos, têm que saber os verbos para poder entender melhor. Tá? Ó, coloquei um exemplo aqui para vocês. Compare. I went to Paris last year. Eu fui para Paris no ano passado. Ó, eu datei, eu falei quando que eu fui. No ano passado. Então, eu estou usando o verbo no passado. I went. É o passado de go, de ir. I went. Agora, se eu falo para vocês, gente, eu já estive em Paris, foi muito bom. Não falei quando. I've been to Paris. Eu já estive em Paris. I've been to Paris. It's so beautiful. É lindo. Lembra que eu falei para vocês esse exemplo? Ó. Então, eu uso I've been. Eu já estive no Rio de Janeiro, eu já estive em São Paulo. I've been to, e coloco o nome da cidade. Agora, se você falar quando que você foi, I went. I went to Paris in 2016. Aqui eu falei quando, ó. Então, eu coloquei o verbo no passado. Automaticamente, isso tem que acontecer. Número 2. Segundo uso, ações não concluídas ou experiências não vividas ainda. I have lived here for 5 years. Lembra do exemplo que a teacher deu? Eu morava em Franca, agora eu moro aqui. É uma ação não concluída. Eu ainda moro, não me mudei daqui. Portanto, eu moro aqui há 5 anos. I have worked as an English teacher since 2005. Eu trabalho como professora desde 2005. Aqui eu traduzi como presente, vocês estão vendo? Eu trabalho, eu moro, por quê? É um passado que ainda tem uma conexão com o presente. Então, nesses casos, que eu acho que é o mais complicado, a gente tem que parar para pensar. É um passado com conexão? Se for, vocês têm que usar o present perfect, tá bom? Aqui, ações nunca vividas, experiências não vividas ainda. I've never been to Chicago before. I've never been to Chicago before. Eu nunca estive em Chicago antes. Por que eu vou usar o never? I've never. I've never a gente usa para uma situação que você nunca viveu ainda, tá? Então, se eu quero falar assim, gente, eu nunca estive no Chile.
I've never been to Chile. Mas pode ser que um dia eu vá visitar o Chile. Então, é uma ação não concluída, né? Se eu falo, I've never seen the sea. Pessoas que moram longe, né, do oceano. No interior, é muito comum a gente ouvir as pessoas falar, nossa, eu nunca vi o mar, porque mora longe. Ah lá, I've never seen. Seen é do verbo see, do verbo ver. Então, olha lá, ele na terceira coluna fica assim. O que vocês nunca fizeram aí na vida? Teacher, eu nunca fiz, mas pode ser que um dia eu faça. É uma ação não concluída. Ah, eu nunca comi comida tailandesa. I've never eaten Thai food. Nunca comi comida tailandesa, teacher. I've never eaten Thai food. Eu nunca dirigi um ônibus. I've never driven a bus. Never. I've never driven a bus. Tá vendo? Então, para ações não concluídas ou experiências ainda não vividas, né? Porque isso faz uma relação, né? É uma ação que ainda pode vir a acontecer. Então, não é um passado completamente fechado. Vou dar um exemplo que eu acho que vai despertar em vocês. Olhem só. A gente vai usar o verbo lose. Vamos imaginar ele lá na tabela. Ó, lose é o presente, o passado é lost e o particípio também é lost. Fica igual. Ele na tabela é isso aqui. Isso aqui é o verbo perder. Tá? Lose, lost, lost. Então, a gente vai usar o lost. Terceira coluninha com o have, tá? Qual é a diferença de eu falar assim para vocês? Gente, I lost my keys e I've lost my keys. Ó, deixa eu explicar para vocês entenderem. No primeiro é que eu estou usando o passado. Eu perdi minhas chaves. E no segundo, eu estou usando o present perfect. Eu perdi minhas chaves. As duas vão ter a mesma tradução, se a gente parar para pensar no português. Mas o uso no inglês é diferente. E aí? Qual que é a diferença? Olhem só. No primeiro exemplo, eu estou usando o passado. Lost. Esse aqui, ó, segunda coluninha dos verbos. Se eu falo para vocês, gente, I lost my keys, eu perdi minhas chaves, significa que eu já desisti de procurar. Aí eu chego e falo, ó, perdi. I lost my keys. Agora, se eu uso o present perfect, vou colocar aqui, present perfect, igual eu usei aqui na segunda, I've lost my keys, quer dizer o quê? Que eu acabei de sentir falta das minhas chaves e eu não procurei ainda. Pode ser que eu venha procurar e encontrá-las. É um passado não concluído. Vocês percebem a diferença? Então, é isso, né? Olha a diferença de interpretação que isso pode causar numa pessoa, né, num falante nativo. Se você chega nele e fala, I lost my keys, ele não vai nem te ajudar a procurar, né? Você já procurou? Agora, se você chega e fala, I've lost, ele fala, peraí, deixa eu te ajudar a procurar, então. Bom, existem algumas palavrinhas, né, que combinam com o tal aí do present perfect, como a gente viu. O for, o since, né, que é o desde, o já, entre outras mais, que eu não vou me aprofundar nessa aula, porque, por exemplo, no curso vocês vão ver que tem present perfect, é umas 5, 6 aulas seguidas só de present perfect, porque é muita coisa nesse tempo verbal aí, né? E aí eu quero que vocês cheguem nele, façam as aulas bonitinho para vocês entenderem bem, tá? Se eu quero fazer perguntas, a gente vai aos pouquinhos aqui, tá, gente? Quero fazer pergunta. Olhem só. Pergunta, a gente sabe que o inglês inverte, não é? Então, se eu quero saber assim, ô fulano, você já esteve em Nova York? Have you been to New York? Olha lá. Então, a gente inverte. A gente começa com have ou has, né? E o verbo depois aqui, ó, terceira coluna. Você já esteve em Nova York? Have you been to New York? Ou eu posso falar, por exemplo, have you visited Chicago? Você já visitou Chicago?
Have you visited Chicago? Então, a gente inverte. A gente coloca sempre o have no início, sujeito, né? E o verbo na terceira coluna. Eu quero perguntar para vocês. Você já dirigiu um ônibus? Have you driven a bus? Você já dirigiu um ônibus? Have you eaten camarão? Você já comeu camarão? Have you eaten shrimp? Tá vendo, gente? Então, é sempre have you e o verbinho lá na terceira. Have you ever gone snorkeling em Cozumel? Have you ever traveled to London? Vocês repararam que aqui apareceu uma palavrinha nova, o ever. Eu posso usar ele ou não, tá? Vocês viram que nas perguntas que eu fiz eu não usei, mas eu poderia utilizar o ever. E quando que eu uso ever? Have you ever? Have you ever? E coloca lá o verbo. O ever, gente, ele dá ideia na sua vida toda. Desde o dia que você nasceu até o presente momento. Ele engloba tudo. Então, eu vou traduzir, tipo assim, alguma vez na sua vida, né? Vamos imaginar que eu encontro eu tô lá nos Estados Unidos, aí eu encontro um americano num restaurante brasileiro, lá nos Estados Unidos. Um amigo meu. Eu falo, nossa, você tá aqui comendo comida brasileira, que legal. Você já foi pro Brasil alguma vez na vida? O que eu vou usar? Have you ever? Have you ever been to Brazil? Have you ever been to Brazil? Você já esteve no Brasil alguma vez na vida? Então, esse ever, a gente pode usar ou não. Se você usar, você está querendo dar uma ênfase, tipo, alguma vez na sua vida toda. Né? É igual a falar assim, gente, alguma vez na vida vocês já pularam de bungee jump? Have you ever gone bungee jumping? Você já comeu alguma vez na sua vida frutos do mar? Have you ever eaten seafood? Então, o have you ever... Quem lembra daquela música? I wanna know, have you ever seen the rain? Quem lembra dessa música, né? Someone told me long ago, have you ever... Vou dar ela para vocês. Sem ser na aula que vem na outra. Na aula que vem é vídeo. Então, assim, o have you ever... é sempre para querer saber se a pessoa fez algo alguma vez na vida. Aí vocês têm que saber que a estrutura é essa. Have you ever? Have you ever? Posso usar o ever ou não nas perguntas, é a opção de vocês. E na frente tem que ter o verbo na terceira coluna. Lembra que o verbo é na terceira coluna. Tá? Ou seja, é no particípio. Have you ever been? Have you ever gone? Né? Vamos voltar aqui na tabelinha. Have you ever taken? Have you ever come? Have you ever met? Alguma vez na sua vida você já encontrou algum famoso? Have you ever met a famous person? Have you ever met a famous person, guys? Have you? Alguém já encontrou um famoso? Como que responde? Yes, I have. Se for positivo, yes, I have. Usa o próprio auxiliar da pergunta na resposta. Se for negativa, no. Qual que é a negativa de have? Haven't. No, I haven't. Vamos lá. Exemplos. Have you ever gone snorkeling in Cozumel? O go fica gone na terceira coluna. O que eu tô falando aqui? Se alguma vez na vida você já mergulhou em Cozumel, já praticou mergulho. O praticar mergulho, gente, é go snorkeling. É tudo isso, a palavra, fazer mergulho. Então, a gente fala go snorkeling. Por isso que fica gone snorkeling, tá? Entendi. Na hora de traduzir é estranho, mas é assim mesmo. Aqui. Have you ever traveled to London? Você já viajou para Londres alguma vez na sua vida? Veja que eu estou usando ever. Eu nem traduzi porque, né, não tem essa necessidade. Mas lembrem-se que o uso do ever dá justamente essa ideia, alguma vez na vida. Have you ever traveled to London? Eu poderia usar o been, né? Have you ever been to London? Você já esteve em Londres? E assim por diante. Agora, para concluir, gente, a gente vai fazer as negativas. Negativa, a gente usa haven't ou a gente usa hasn't, né? Negativa de have, haven't, has, hasn't.
E o verbo sempre lá na terceira coluninha. Só que aqui eu trouxe uma palavrinha que combina com o present perfect, que é o yet. Essa aqui, ó, pequenininha, tá vendo? Ó, yet. Yet. Ela significa ainda. Então, olha só. I haven't visited Rio yet. Eu ainda não visitei o Rio de Janeiro. O yet é sempre no final da frase, tá? I haven't visited Rio yet. Mas, ó, veja que é ainda. Pode ser que um dia eu vá visitar o Rio de Janeiro. Por isso que é uma ação não concluída, né? Em português a gente usa o passado. Eu não visitei o Rio. Mas o nosso passado não é um passado só concluído, né? Ele pode ser um passado que a gente vai usar. É a mesma estrutura. No inglês, não. O passado é só para o passado que ficou, acabou, não tem mais volta. Agora, aquele passado que a gente pode consertar, que a gente pode executar, é o present perfect. Another example. She hasn't studied English yet, but she's planning to start. Ela não estudou inglês ainda, mas ela está planejando começar. Ainda. Mas pode ser que ela estuda, né? Pode ser que ela estude daqui uns anos, daqui uns dias. Então, vocês estão vendo a diferença? Aqui, I have never seen the sea, o exemplo que eu já tinha dado para vocês. Se eu quiser fazer uma negativa, eu posso, além de usar o haven't ou hasn't, eu posso usar o have never. Vocês percebem que eu estou usando have, mas eu tenho o never como palavra que me indicam, é um elemento na negativa. Então, eu uso have never. Eu não falo haven't never. Senão fica redundante dois elementos na negativa, tá? Então, eu falo have never. Algo que você nunca fez. O que você nunca fez? I've never been to Jamaica. I've never driven a bus. I've never met a famous person. Eu nunca encontrei um famoso teacher. Eu nunca. I have never. Só que o nativo não fala I have never, né? Ele abrevia, então ele fala I've never. I've never seen the sea. I've never been to Chicago. I've never eaten pizza. Quem viu o vídeo daquele moço, né, que viralizou, que nunca tinha comido pizza. Tadinho, né? Então, assim, basicamente isso, gente.